5 minutos. Vão todos respeitar. Senhor presidente Raimundo Lira, senhor relator, senador Antônio Anastasia, caros colegas senadores e senadoras, em nome do Partido Progressista, aqui representado também pelo senador Gladson Cameli, encaminho o voto sim com muita convicção pela admissibilidade da denúncia apresentada pelos advogados Janaína Pascoal, Miguel Reale Júnior, Eli Bicudo e aceita pelo competente e corajoso relator, senador Antônio Anastasia. Precisamos ter, claro, a compreensão histórica do momento, do papel constitucional e político que nos cabe neste momento. O rito desse processo foi definido e consagrado pelo Supremo Tribunal Federal, garantindo à Presidente da República afastada todos os direitos de defesa e do contraditório exercida aqui com zelo e dedicação pelo seu advogado, José Eduardo Cardoso. O rito seguido na Câmara dos Deputados está sendo respeitado aqui no Senado Federal. Se assim não fosse, e aí de novo cai a narrativa do golpe, caberia ao Supremo Tribunal Federal suspender esse processo. E a Suprema Corte não o fez, pois as leis e a Constituição estão sendo cumpridas rigorosamente. O Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E a Constituição aqui tem sido e será sempre a nossa Bíblia. A denúncia contra a Presidente da República, acolhida pelo relator no contundente e muito bem fundamentado relatório, imputa a ela, entre outros, o crime de responsabilidade. A Presidente da República, por intermédio das chamadas pedaladas fiscais, ofendeu o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal, financiando gastos de bilhões de reais por intermédio do artifício, junto aos bancos públicos, o que é vedado por lei. Também assinou decretos autorizando despesas não previstas, sem qualquer critérios do orçamento da União, quantias que atingiram cifra de bilhões de reais sem cobertura legal, ofendendo, nesse caso, a lei orçamentária, Lei 13.115 de 2015. Fez isso também sem autorização do Congresso Nacional, uma exigência quando o governo gasta mais do que o previsto e deveria ter uma pena maior quando gasta muito mal. Foi o que foi feito, colocando em risco o cumprimento das metas fiscais. São graves, portanto, os fatos imputados contra a senhora Presidente da República, que, ao fazer o diabo para se reeleger, levou o país à aguda crise que fez 12 milhões de desempregados. Aceitamos, ante todo o material probatório aqui produzido, que há consistência na denúncia e prova suficiente para a continuidade do processo de impeachment para que a Presidente da República, que teve ampla defesa nesta comissão especial e as garantias previstas na Constituição e asseguradas também pelo Supremo Tribunal Federal, sob a presidência do senhor ministro Ricardo Lewandowski, e aqui sob a presidência do senador Raimundo Lira, que conduziu com autoridade e equilíbrio as mais de 200 horas de trabalho que hoje se encerra. Esse é um momento difícil e grave para a nossa nação. Uma crise econômica e moral sem precedentes. Como disse, milhões de desempregados, descrédito, incerteza. Que a mensagem do Papa Francisco, feita ontem, desejando paz, sucesso e êxito às Olimpíadas, também seja um presságio para que, ao final deste processo, possa o país retomar o rumo da estabilidade, da concórdia, da união e do entendimento. A sociedade espera que o Senado Federal, como tribunal político que é, cumpra a sua missão constitucional com a responsabilidade que a posteridade e a história exigem. Este processo, por doloroso que seja, consolida a plenitude da democracia em nosso país, o funcionamento livre e independente das instituições como o Congresso Nacional, o Ministério Público, o Poder Judiciário e a necessária e indispensável liberdade de imprensa. A história nos indagará amanhã, se tivermos coragem de respeitar a Constituição, reafirmar a democracia, fazer de nosso Brasil uma república autêntica e verdadeira, sem privilégios
privilégios, onde todos são iguais perante a lei, inclusive a presidente da República, que deve responder e ser julgado pelos seus atos, assim como o presidente da Câmara Federal, do Senado Federal, governadores, prefeitos e demais autoridades. Ninguém está acima da lei. Assim, voto em nome do PP pela aprovação do meticuloso e contundente relatório que acolheu a admissibilidade da denúncia e, consequentemente, o prosseguimento do processo de impeachment no plenário do Senado Federal. Este é o voto do Partido Progressista aqui representado nesta comissão especial.